Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre as atividades do delineado, beleza? O desenho inicial que nós vamos começar é esse aqui do Geno, né? Não me engano, esse é o nome dele. Ó. O que acontece, galera? Eu estou aqui com um close na imagem dele, justamente para analisarmos, tá? Essa imagem foi feita numa live que rolou, foi a nossa primeira live que aconteceu agora esses dias, tá? Eu fiz aqui o desenho dele, eu fiz parte dele durante a aula e outra parte não deu certo durante a live, eu acabei terminando pós-live o desenho e hoje nós vamos fazer o delineado desse trabalho, tá certo? É importante vocês entenderem aqui, primeira análise que vocês precisam fazer quando vocês olham o desenho ao qual vocês querem dar o acabamento, e o delineado é o primeiro passo para fazer o acabamento, é onde você conclui o desenho, você dá um refinamento no desenho, e é onde você começa já a tomada de decisões para o acabamento que você vai fazer. Por isso que é uma etapa tão importante e tão negligenciada por muitos, na verdade. Muita gente já não para e pensa ou passa por ela sem nem pensar. E as coisas passam sem reflexão alguma e isso é um problema, tá certo? Por isso nós vamos fazer aqui uma análise inicialmente, tá bom? Então, tomando um cafezinho. Olha só, esse desenho aqui, por exemplo, pessoal, é importante vocês analisarem ele de perto. Essa aqui é uma imagem que mandaram para mim no grupo, pedindo para que eu pudesse fazer o desenho, né? Analisando aqui, eu percebo algumas linhas, ó, que fazem um preenchimento dessa área. Algumas linhas, e essas linhas elas possuem cor, tá? Elas possuem cor, elas possuem um acabamento que algumas áreas são preenchidas, olha só, por essa cor. Ou seja, eu posso subentender que toda essa área aqui seja a área do delineado do meu desenho, né? E ela está presente em várias partes e algumas elas não se faz presentes, tá? É interessante observar isso aí. Que alguns lugares, como por exemplo aqui, ou ela existe muito fininha e não dá para ver porque essa imagem ela é de péssima qualidade, né? Ou ela está bem sutil, né? Mas olha só, alguns lugares aqui ela não aparece. Ou ela é muito fininha ou ela não existe de fato, né? E é interessante pensar que o cara usou aqui um tipo de traço de cor. O contorno ele tem cor, ele não é um contorno preto, entendeu? Todo o delineado dele é feito na cor marrom, que é uma cor muito presente em todo o material. Né? Em algumas áreas aqui tem uma incidência maior de preto, talvez. Tem umas cores mais escuras do marrom, né? Alguns lugares como aqui também eu posso observar. Alguns lugares parecem não ter linhas, olha só, tipo aqui parece não ter nenhuma linha. Tá legal? Aqui, por exemplo, ela falha em vários aspectos. É interessante também, feita essa análise que eu acabei de fazer com vocês, onde vocês observam como a linha se comporta nesse desenho, é interessante vocês avaliarem o seguinte também. Como será que foi feito esse trabalho? Sabe? O artista que fez, será que ele fez esse trabalho manual? Será que esse trabalho ele é feito em alguma técnica sobre o papel, igual vocês costumam fazer? Será que qual técnica que poderia chegar a esse resultado aqui? Que poderia se assemelhar a esse resultado, né? Eu faria um voto aqui para o guache. Guache, aquarela, né? De repente a caneta pterográfica na cor marrom, né? A galera gosta de usar muito a caneta de retroprojetor, mas tem aquelas canetinhas com cor também, que não são pretas, são de outras cores. Talvez essa canetinha daria um resultado interessante aqui, né? Porque assim, por que eu estou fazendo essas perguntas? Por que é importante você se fazer essas perguntas? Porque talvez você queira fazer algo que seja exatamente igual tá aqui, entendeu? Talvez vocês queiram fazer uma réplica desse trabalho, né? Vocês já fizeram um desenho onde vocês já calcularam as medidas no máximo de detalhes do realismo, vocês já tentaram as proporções ser as mais fiéis que vocês puderam, de repente, subir o morro do realismo, né? Conseguiram alcançar, né, com relação a fazer as medidas exatamente como você está observando. Só que daí agora você vai ter que ter um segundo passo. Na segunda etapa, essa decisão ela também acontece, né? Não é só uma decisão que você tomou lá no começo e ela se esquece agora. Você continua tendo essas decisões ou não. Nesse passo, nessa etapa que é o delineado, você vai estar se perguntando: será? E agora? Será que eu continuo seguindo o morro do realismo e vou continuar subindo para tentar alcançar o máximo de realidade com esse desenho? Eu posso, tá? Eu vou ter que fazer um trabalho muito minucioso de representar o traço, as pinceladas
Onde eu vou passar o delineado vai ter que ser feito de uma maneira muito cautelosa, muito cuidadosa, tá legal? E eu vou usar muito a observação para poder chegar a esse resultado, né? E isso vai demorar muito mais tempo, né? Outra tomada de decisão, eu posso de repente, nesse momento, pensar: vou usar o meu traço de acabamento, a minha expressão de traço, tá? Porque cada artista pode desenvolver a sua própria expressão de traço, entendeu? Por mais que a forma do desenho ela represente lá a figura que vocês estão observando, que vocês queriam representar, aqui o Gino, né? Mas na hora de vocês fazerem o acabamento, né, o delineado, vocês podem ter a liberdade criativa de aplicar a sua expressão linear, o seu jeito de riscar, o seu jeito de fazer o traço. Pode ser um traço da maneira mais livre que vocês quiserem, e isso vocês ganham tempo. Isso é uma coisa interessante. E quando você tem a segurança de fazer o traço do seu jeito, você esquece o que está aqui na representação, no caso, na observação, e você vai somente se preocupar em fazer o teu desenho seguindo ali um tipo de acabamento. Você esquece, né? Uma outra sugestão, que também é uma opção bem interessante, vocês podem optar por não existir traço. Só existe o preenchimento, a cor. Então vocês vão pintar as partes e esse desenho não tem contorno, né? Isso acontece também. Mas independente de vocês acharem que ele não tem contorno, vocês vão ter que, igual, fazer todo um delineado bem riscadinho para que vocês consigam preencher as áreas com cor, digamos assim, preencher essas áreas aqui com cor, sem que elas, digamos assim, como eu vou dizer, para que depois vocês possam preencher a forma, ela não fica uma forma torta, né? Vocês vão ter que redesenhar, cuidar todo o traço de novo, na hora de fazer as áreas de preenchimento e colocar a cor uniforme dentro dele, tá certo? Porque igual vocês vão ter que ter esse cuidado, isso não vai deixar de, não vai ficar sem acontecer, vai sempre acontecer essas tomadas de decisão. Então, vocês estão entrando agora para uma jornada onde vocês já dedicaram um tempo grande para fazer a observação, e esse tempo grande agora vocês vão dedicar também, até o dobro, eu imagino, cada vez mais tempo, né, para fazer os acabamentos. Os acabamentos, na minha opinião, é a parte que demora mais tempo. E não só a tomada de decisão que você tem que ter agora, que é decidir o que você vai fazer de traço ou não traço, né, mas também a técnica que você vai usar para fazer o acabamento, certo? Nesse caso aqui, eu estou fazendo um acabamento usando digital. Quem tem tablet, quem tem um conhecimento com alguma ferramenta de programa de pintura digital, pode fazer usando digital. E pode decidir se vai fazer algo também seguindo essa ideia de representar o traço como ele é ou de trazer algo para si, né? Eu provavelmente vou trazer o meu jeito de fazer o delineado, de fazer o meu traço, tá? Porque daí eu posso ignorar um pouco o desenho, mas não vou ignorar totalmente, vou ainda continuar olhando para ele alguns pontos. Acho interessante equilibrar isso aí, né? Fazer esse meio termo, né? Acho que vai ficar legal, né? Então, galera, vamos mão à massa? Acho que mão na massa, né? Vamos fazer o desenho agora. Vamos nessa. Se você vai fazer em técnica de papel, eu aconselho você, de repente, usar esses materiais que eu mencionei anterior, tá? O guache, a aquarela, caneta estereográfica da cor, de cor, né? Não preta, mas uma marrom mais escura, né? Uma canetinha, certo? Eu também vou utilizar essa mesma cor do traço aqui do contorno para fazer o desenho, né? Então, mais ou menos eu vou vir aqui tentando ver essa cor, qual que ela é, está representada ali. Ela é um pouco mais avermelhada, um pouco mais escura, né? Estou vendo que eu estou configurando ela aqui, ó. Eu acredito que seja essa cor aí. Vou escolher um pincel, tem que ser um pincel tanto quanto duro. Não tem nenhum pincel como eu quero aqui, galera. Tá difícil achar um pincel conforme eu preciso dele. Eu acredito que eu vou ter que configurar esses pincéis aqui no começo, ó. Pincéis redondos aqui, ó. Configurar eles. Bem, como eu estou usando digital, vou ter que me virar aqui para mexer nisso.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson. Nessa aula nós vamos dar continuidade à aula de delineado, que é a atividade que vocês precisam estar fazendo, tá bom? Muito bem, galera. Eu estava gravando um time-lapse onde eu estava fazendo o desenho do Gino, mas deu ruim. Acabou que não gravou toda ela. Então estou trazendo aqui o resultado final para vocês, tá? Eu vou deixar disponibilizado a imagem da minha arte final, como eu fiz a minha arte final, tá? Assim como também vou deixar o desenho aqui em traços vermelhos, que eu gostaria que vocês arte finalizassem por cima dele, olhando a imagem conforme vocês querem. Vai ser um traço bem fininho, bem fraquinho na cor cinza, vocês podem imprimir uma folha e arte finalizar por cima, essa é a atividade. Daí vocês podem imprimir quantas vezes vocês precisarem, até mesmo para treinar apenas o delineado. Então não precisa vocês estarem toda vez fazendo o desenho. Basta vocês imprimirem esse desenho aqui numa folha em tons de cinza e vocês vão arte finalizar por cima dessa impressão, tá certo? Vocês podem usar para fazer o decalque também, quem conhece a técnica do decalque pode pegar esses mesmos traços que eu tenho aqui e arte finalizar ele num outro papel, tá? Como se vocês tivessem feito o desenho e às vezes por algum motivo o desenho não deu certo, vocês mesmo arte finalizam, ou melhor, decalcam o seu desenho por uma folha limpa, tá legal? Bom, eu meio que misturei um pouco dos traços que eu estava vendo aqui, né? Tipo, vocês podem ver que em alguns lugares eu tomei liberdades, como aqui, por exemplo. Aqui mais pro finalzinho, foi esse pedaço da mão, eu tomei bastante liberdade de risco, de interpretação, tá? Alguns tons médios do marrom eu deixei para fazer com a caneta, com a cor, com a tinta. Então, principalmente no cabelo, que alguns lugares tinham alguns tons de laranja bem claro. Eu deixei para serem preenchidos através da cor, né? Não da linha. Em alguns lugares, nesse caso aqui, tem um tom de marrom, de laranja mais claro, eu acabei pintando com marrom mais escuro, tá legal? No entanto, como eu estou no digital, eu posso vir aqui, por exemplo, selecionar essa camada e, digamos assim, aplicar, um exemplo, essa cor aqui, ó, dentro do desenho, se eu fosse fazer isso no digital, tá? Vocês estão fazendo aí no manual, ó, eu poderia atribuir essas cores aqui, então. Tá legal? Não é o objetivo, né? Vocês vão poder fazer isso aí usando a caneta de uma cor só, tá legal? E pintando depois, acho que vai ficar muito bonito. Pode pintar com guache, pode pintar com aquarela, pode pintar com lápis de cor. Lápis de cor, eu recomendo lápis de cor aquarelável, por mais que seja de linha escolar, ele é menos ruim do que se você usar um lápis comum de papelaria. Eles são muito borrachudo, eu diria, né? Eles parecem uma cera dura e horrível de riscar. E às vezes vocês acabam machucando o papel e não acabam fazendo um preenchimento tão legal, tá certo? Então use um lápis de cor aquarelável, de repente de alguma marca, qualquer que vocês quiserem. E depois vocês podem passar um pincelzinho com água em alguns lugares para criar uma mancha de tonalidade, acho que vai ficar muito bonito, tá certo? Assim que vocês fizerem o trabalho, coloquem nas nossas redes sociais, tá certo? Infelizmente não consegui gravar todo o time-lapse do processo, mas a parte que eu gravei ali é só dar continuidade naquele mesmo ritmo, tá legal? De trabalho, né? E é isso aí. Quero que vocês pratiquem bastante esse desenho, tá legal? Grande abraço, nos vemos na próxima atividade do delineado. Valeu, abraço.